Desde que você esteja convicto da razão do seu cliente e tenha documentação necessária para comprovar, recorre. Recorre para o Tribunal de Justiça, recorre para o STJ, recorre para o STF, recorre aonde for necessário para você conseguir reverter essa decisão. Senhores, senhoras e senhoritas, eu já tive a oportunidade de, em uma audiência, né, de instrução, enquanto nós aguardávamos o réu chegar, porque o réu ainda não havia chegado para o seu interrogatório, escutar, né, o juiz reclamar para o promotor que o Tribunal de Justiça tinha revogado a prisão preventiva do acusado 2 dias antes daquela audiência de instrução. O réu foi para a audiência, fez o interrogatório dele bonitinho, sem problema nenhum. Por quê? Porque quando o réu tem direito, não interessa se foi 2 dias, 1 dia, algumas horas antes, ele tem que ser solto. E se você tiver aqui para os tribunais superiores para conseguir o direito dele, você vai. Você não vai ficar conformado, acomodado com a decisão do juiz do primeiro grau, ainda mais quando você está convicto das razões e do direito do seu cliente. Então, senhores, então, senhores, então, senhoritas, depois do juiz de primeiro grau, ainda tem Tribunal de Justiça, ainda tem STJ, ainda tem STF, ainda tem inúmeras possibilidades para você reverter a decisão. Porque quem advoga na área criminal tem que ser guerreiro. A advocacia é difícil, a advocacia criminal é mais difícil ainda. Então você tem que ir à luta, tem que ir à batalha, não pode esmorecer. Não tem jeito não. Tem que ter garra para continuar atuando na área, porque todos os dias os direitos constitucionais, os direitos processuais do seu cliente são violados, quer seja por autoridade policial, quer seja por promotor de justiça, quer seja de juiz, e cabe a você guerrear, não é guerrear dando porrada, brigando, gritando, não, nada disso, é guerrear no campo das ideias, no campo dos argumentos, no campo da razão, através dos instrumentos processuais que o Código de Processo Penal disponibiliza para você. Ainda nesse sentido da necessidade da fundamentação concreta da prisão preventiva, nós temos o seguinte julgado. A fundamentação da prisão preventiva, além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, há de indicar a adequação dos fatos concretos à norma abstrata que a autoriza como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme estabelece o Código de Processo Penal, os artigos 312 a 315. A gravidade do crime imputado, um dos malsinados crimes hediondos, né, Lei 8.072/90, não basta a justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo e só se legitima quando a tanto se mostrar necessária, né? Quem atua na área criminal está cansado de ver essas fundamentações de magistrado falando que o crime é muito grave, que o crime causou clamor público, mas elemento concreto que é bom para justificar a prisão preventiva, nada. Não serve a prisão preventiva e nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Porque se fosse assim, a pessoa foi acusada de um crime hediondo, todos os rigores para a lei para ele. E não é assim que a coisa funciona, até porque aquela pessoa muito bem pode ser inocente. Como, aliás, o são todos os meus clientes. Importante, informação importante, é nulo o tipo de decisão onde apenas se lê, nos termos do requerimento do Ministério Público, decreta a prisão preventiva de João da Silva, ou presentes os requisitos legais nos termos da representação da autoridade policial,
decreto a prisão preventiva? Porque são fundamentações que não fundamentam nada, são fundamentações passivas, fundamentação que não apresentam a convicção do juiz, as razões do juiz, a motivação do juiz para dar aquela decisão, e é um dos elementos fundamentais de serem expostos para que o réu possa recorrer daquela decisão. Nesse sentido, o seguinte julgado: a fundamentação do decreto de prisão preventiva não pode limitar-se a acolher o pedido do representante do Ministério Público. No caso, a decisão impugnada, além de sucinta, limita-se a repetir os termos da lei, nada adiantando o juiz sobre sua própria convicção quanto à necessidade da prisão cautelar. Porém, contudo, todavia, existem também julgados em sentido contrário, dando apoio à manutenção da existência dessas fundamentações mequetrefes aí que a gente encontra. Atenção! Quando se tratar de 2 ou mais infratores, a decisão deve apreciar a situação específica de cada um deles, existência de indícios de autoria, por exemplo. Quem é que atua na área criminal, que já defendeu o cliente por prática de organização criminosa, que nunca viu o juiz fundamentar a decretação de prisão dele, decretação de negativa de concessão de liberdade provisória para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, com os mesmos argumentos, sem analisar a situação genérica de cada um. Infelizmente, isso é o que mais acontece. A maioria dos meus clientes, eu consigo liberdade para eles através de habeas corpus em Tribunal de Justiça, justamente por causa disso, por causa dessas fundamentações genéricas. Neguinho monta lá um processo com 40, 50 acusados e depois fica com preguiça de analisar a situação processual de cada um deles e tenta fundamentar suas decisões de forma genérica para servir para todo mundo. E não é assim que a banda toca. Então, os senhores e senhoritas devem prestar muita atenção nesse detalhe, que esse detalhe é uma das brechas que a gente mais utiliza para obter a liberação dos nossos clientes. Tem natureza interlocutória simples a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva. Em caso de decretação, mostra-se cabível o habeas corpus, e na denegação, o recurso em sentido estrito, que está previsto lá no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Cabe ainda recurso em sentido estrito contra a decisão que revoga a prisão preventiva, admitindo-se também a impetração de mandado de segurança para obtenção de efeito suspensivo ao recurso para que, em eventual liminar, o tribunal mantenha o réu preso até a decisão de mérito. Oportunidade de decretação da prisão preventiva. Em que oportunidade a prisão preventiva pode vir a ser decretada? Após as alterações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, a decretação da prisão preventiva pode se verificar em 3 situações. A. Quando o autor da infração tiver sido preso em flagrante e o juiz, ao receber a cópia do auto no prazo de 24 horas da prisão, convertê-la em preventiva. Hoje em dia, com a audiência de custódia, isso está acontecendo a rodo. O pessoal recebeu, está tudo legalzinho, já converte imediatamente em prisão preventiva. B. Quando o autor da infração não tiver sido preso em flagrante, mas as circunstâncias do caso concreto demonstrarem sua necessidade, porque ele está ameaçando testemunha, destruindo prova, né? Foi pego tentando fugir do país, essas coisinhas básicas. E C. Quando o acusado descumprir injustificadamente medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. Isso daí é só para bobó cheira-cheira, né, gente? O cara já estava preso, conseguiu medida cautelar, ou foi acusado de um crime, não teve prisão preventiva decretada, teve medida cautelar diversa da prisão preventiva decretada, e o cara não sabe valorizar, descumpre, aí, me desculpem, tem que se lascar mesmo. Vamos analisar cada uma dessas situações, então. Quando o autor da infração tiver sido preso em flagrante, o juiz, ao receber a cópia do auto no prazo de 24 horas da prisão,
convertê-lo em preventivo.